muitas princesas no mundo. Há muitas princesas no mundo, mas nós temos uma favorita. Esta é a nossa princesa favorita, a Duquesa de Cadaval. Um aplauso para a Diana. Olá! Estava garantido. Olá, Diana. Olá, Júlia. Ora, tivemos aqui em abril, não foi? Em abril. Exatamente, foi. A Diana visitou-nos nessa altura e ficou combinada então que quando tivesse o seu novo livro preparado, prontinho, aqui está eu, Maria Francisca de Saboia, a Diana vinha cá contar tudo. Portanto, vamos a saber. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Ainda não há um duque pequenino nem uma duquesazinha? Ainda não, ainda não. Não. Porque nas histórias das princesas tem sempre que haver herdeiros. Claro, exato. Sim, é verdade. Mas está a tratar haverá. Está a tratar claro, do assunto. Estamos a tratar do assunto. Pronto, ótimo. Ora, no meio... Agora, a mais nova é a Maria Francisca. A Maria Francisca. Esta Maria Francisca tem uma história extraordinária. É verdade. A Maria Francisca... Fresca. A vida de Maria Francisca, este episódio na história de Portugal, é incrível, não é de se pensar que esta... Conte lá o que esta mulher fez. Então, a Maria Francisca é uma princesa francesa que vem para casar com Dom Afonso VI. e do Afonso VI, exato. E chegando a Portugal, pronto, o casamento corre muito mal, tristíssima. Porquê? Ele era feio. Ele também não era jeitoso. Ele não era bonito porque ele teve uma doença em criança e ficou assim meio desformado de um lado e depois também era uma pessoa com uma personalidade muito feia, muito desagradável, não era simpático. Era feio no interior também. Também, exato, sobretudo. E só gostava assim de companhias de gente de marginais, de andarem na rua. Tivemos um rei assim. Era, exato. Dom Afonso, exato. Nós a pensarmos que são sempre modelos de virtude. E que não se misturam com os marginais. E nunca, ele e a Francisca? Não, exato. E então depois de pouco de 1 ano e meio, Maria Francisca não aguenta mais e pede a anulação do seu casamento com Dom Afonso VI. Porque não tinha sido consumado. Exatamente, exato. Que foi um escândalo e um horror naquela época. Pode imaginar no século XVII. Era uma coisa impensável. E depois do divórcio ou não consumar? Primeiro de se pedir o divórcio ao rei e sobretudo pela razão que era, que depois pôs também o rei e toda a sua vida sexual em público. E em público, não é? O processo, quando a gente vê não as pessoas que vêm testemunhar para a época, para o século XVII, era chocante. Era completamente fora daquilo que eram os costumes da época, não é? Eu estou a brincar, mas isto deve ter sido um problema monumental, não é? Sim. Porque ela apoia-se muito no Duque do Cadaval, que deve ser um antepassado. Exatamente. Seu. O primeiro Duque do Cadaval é um antepassado meu, que é desde que quando a Maria Francisca chega a Portugal, que transforma-se muito rapidamente em seu grande amigo, confidente, homem de confiança, que aliás quando inicia-se o processo do anulamento do casamento com Dom Afonso VI, é o Duque Cadaval que defende e que representa a Maria Francisca todo ao longo do processo. Que deve ser o seu tetra... Eu sou a 11ª Duquesa de Cadaval, ele era o primeiro. E não foi há muito tempo atrás. Era muito tempo atrás. Ainda, muito para trás. Olha, era boa pessoa esse seu ano passado ou não? Como? Era bom homem, era boa pessoa. Era grande É muito soldado. bem tratado aqui, mas também é bom, não é? A Diana aqui sob o Duque de Cadaval. Ai, ele era extraordinário, era isto. Mas pronto, está bem, é parcial de forma. Agora, esta Maria Francisca tinha que idade? Ela chegou a Portugal, era novinha, mas não tanto como a Maria Pia. Ela quando chega a Portugal tem 20 anos. 20 anos, mas para a época, não é, já não era uma... E o Dom Afonso VI era muito mais velho? Havia uma pequena diferença de idade entre os dois, mas sobretudo a Maria Francisca era uma personalidade muito forte e ela quando aceitou o casamento e veio para Portugal para vir a ser rainha de Portugal, era uma senhora que já tinha aprendido o português o ano anterior em França, veio com ideias de reinar, era uma pessoa com disciplina, rigor. E vinha com sentido de Estado, não é? Ela vinha para cumprir uma tarefa e portanto... Exatamente. Bom, entretanto, de facto, pedir a anulação do casamento deve ter sido uma escandaleira monumental à época, e ela tinha um objetivo, que era casar com o irmão do Dom Afonso VI. E depois quando apercebeu-se que Dom Afonso VI não era aquela pessoa que era fraco, não muito motivado a reinar Portugal com poucas bases, diremos, começou a se interessar mais pelo irmão, o Dom Pedro, e aí depois também, quer dizer, do lado romântico... O Dom Pedro também era giro, não? Era mais bonito e sobretudo quando ela chega a Portugal, Dom Afonso VI nem a vai receber, e quando chega ao barco ela acha que é Dom Afonso VI, mas é Dom Pedro, e então aí cria-se logo um ambiente um pouco de romance, o romance, tudo, etc.
e sobretudo que Dom Pedro também era uma pessoa com mais rigor, mais preparado a reinar. E conseguiram o desígnio? Ou seja, Conseguiram, depois desta jogada toda e deste processo, ela consegue, e pede a anulação do casamento, casa com Dom Pedro, tem uma filha, vive ela apaixonada por Dom Pedro, encantada. Mas pronto, o casamento também não é das melhores felicidades, mas tem uma filha, mas tem sempre o Duque de Cadaval a acompanhá-lo ao longo da sua vida, o para o seu tetra acalmar. não andava a fazer coisas feias? Não havia, não andava. Era só amizade. Mas havia ali uma grande amizade e cumplicidade. E Pois. há ali um pequeno ambiente de, diremos, não, de romance platónico. Era um flirt. É um flirt, uma coisa platónica do Exato. género, eu bato as pestanas e espero que tu batas a mim. Ora, isto é tudo extraordinário porque achamos sempre que estas coisas não acontecem e que a história que nós aprendemos nos bancos de escola é sempre muito direitinha, não é? E só agora é que, de facto, se começam a tirar assim estas histórias do baú. Mais intriguista. É um bocadinho dos costumes, daquilo que aconteceu, portanto, porque nós também somos fruto de uma... Principalmente a minha geração, vocês são mais novas, mas a minha geração muito aquela coisa, Portugal era só a pátria, a conquista, os descobrimentos e, por acaso, não havia mais nada. Mas não, pelos vistos, não. Ó, Diana, e porquê que se interessou pela Maria Francisca? Porque tem essa ligação à sua casa de família ou porque é uma princesa de França? O que é que... A mim, por acaso, a Maria Francisca interessou-me por diversas razões. Claro que o papel que desempenhou o primeiro Duque de Cadaval também chamou-me a atenção, mas sobretudo, depois de Maria Pia, eu queria sobretudo continuar este projeto de escrever romances históricos, mas sempre com rainhas que tivessem personalidades fortes, que mudaram os seus tempos, que fizeram coisas que chocaram alguns, que desafiaram o seu destino. Eu acho que é isso que é sobretudo interessante. De mulheres fora da moldura, então. Exato, e de poder ter a possibilidade de escolher uma rainha onde eu tenho, pronto, a sorte de poder lhe dar voz, não é? Explicar o seu dia-a-dia. É escrito na primeira pessoa, Sim. novamente, não é? Olha, e isto teve acesso a alguma coisa que sejam fontes do vosso arquivo da Casa do Cadaval e conseguiu ir lá buscar coisas deste primeiro Duque ou não? Consegui, sobretudo encontrei diversas cartas, não que o Duque escrevia à Maria Francisca, a Maria Francisca ao Duque, há muita correspondência que existe entre os dois e não encontrei muitas coisas nos arquivos da Casa Cadaval, como em outros sítios. Foi um ano de pesquisa, Oh, Diana, e onde é que escreve habitualmente? Manda sempre de um lado para o outro, onde é que escreve? É em Évora? Num palácio tão grande, como é que se faz? Hoje escrevo o primeiro capítulo na sala oval, na sala amarela. Como é que é? Não, é verdade que não, viajando muito e andando de um lado para o outro, o sítio onde eu consigo encontrar o mais paz para poder me concentrar e escrever e com as pesquisas e o livro realmente é em Évora, sim. Porque deve haver uma biblioteca que deve dar para salivar. Não, exato. Eu, sobretudo, transformei uma das torres do palácio em um escritório, onde tenho acesso a todas as informações que eu preciso e as pesquisas que eu vou acumulando, que aquilo depois também transborda. Isso é uma história. Uma torre do palácio. Torre do palácio. Isto é chamada Torre de Marfim. É a sua Torre de Marfim. Mas sempre com o pé muito posto na realidade, não é? Sim. Portanto, o próximo encontro aqui não é para me falar de livros, é de bebés. Está combinado? Porque lá na torre tem que se fazer outras coisas, não é, Diana? Um aplauso, Diana. Fantástico. Uma princesa entre dois reis é uma história engraçadíssima. Muito obrigada por ter vindo. Maria de Francisca de Saboia, Diana de Cadaval. Muito obrigada. E até à próxima. Deixe estar só um segundinho, que ainda tem aqui um recadinho. Eu tenho um recadinho para dar, que é, se quiser ser a princesa ou o príncipe do dia, tem que ligar o 760 300 600.